Saiu a lista de relacionados do Grêmio para o jogo de quinta-feira contra o Aragua. E a lista eu vou ler aqui rapidamente. Todo mundo deve ter visto, mas para quem está perdido aí: Adriel, Pinhares, Cortez, Darlan, Elias Manuel, Emanuel, Fernando Henrique, Chapecó, Guilherme Azevedo, Guilherme Guedes, Heitor, Jean-Pierre, Léo Chu, Paulo Miranda, Pedro Lucas, PP, Ricardinho, Rodrigues, Wanderson, Bob Sim e Vitor Ferraz. Eu acho que o Grêmio acertou em cheio nessa lista. Olha, para não dizer 100% em cheio, o meu asterisco aqui é no Darlan. Que se o Thiago Santos não conseguir voltar a tempo do próximo Grenal, né, e eu acho que tem uma grande possibilidade disso acontecer, o Darlan é meu titular, né? Que estão mandando meu titularzinho viajar para enfrentar o Aragua? É o asterisco que eu faria. Mas beleza, via de regra, assim, o Grêmio. Via de regra não, tô sendo injusto, mas muitas vezes eu já vi o Grêmio se atrapalhando nessas logísticas, nessas decisões extra-campo, né? Que na minha opinião, tu já começa a ganhar um campeonato ou perder com decisões assim, tipo de fretar um voo, de viajar 2 dias antes, não viajar, jogar com que time antes, mesclar, entrosar. Então eu acho que tem decisões macro que impactam muito na performance de um time na temporada como um todo, né? E essa foi uma totalmente acertada, né? Eu sou daqueles caras que sempre tem 3 momentos. Eu sempre torço pelo Grêmio, né? Óbvio, sou gremista, sempre torço pelo Grêmio. Mas tem 3 momentos que dá uma confusãozinha na cabeça. Uma é quando a nossa vitória favorece ao Inter, né? E aí depende do contexto, né? O que a gente ganha com aquele jogo, o que a gente perde, o que o Inter ganha, o que perde. Então tem que botar na balança. Outro momento que é bem mais besta que esse é quando eu tava, por exemplo, eu morei muitos anos pertinho do Olímpico, assim, no bairro Santana. Então eu ia a pé para os jogos ouvindo rádio. E às vezes eu chegava atrasado. E tinha um sentimento meio misto, assim, tu tá chegando perto do Olímpico, mas a bola tá rolando já. O Grêmio começa a atacar, aí tu torce pelo gol do Grêmio, mas ao mesmo tempo, putz, vou perder, sabe? Vou perder o gol. Então não é que tu fique secando, mas dá uma confusãozinha mental. E cara, um terceiro momento que me dá uma confusão também, apesar de sempre torcer pelo Grêmio, era naquelas Copas do Brasil que tinha uma. Eu nem sei como é que tá o regulamento hoje em dia, né? Mudou tanto a Copa do Brasil, mas que o Grêmio jogava as primeiras fases lá contra os times do Acre, do Mato Grosso, de não sei da onde, uns times minúsculos assim. E se fizesse 2-0 ou mais no jogo de ida lá fora, não tinha jogo na volta. Cara, e eu secava o Grêmio, assim, tipo, tá, eu torcia pro Grêmio fazer 1-0, empatar, sei lá, mas assim, eu não queria evitar o jogo da volta. Eu achava interessante o jogo da volta, porque eu gosto de ir aos jogos do Grêmio, né? Tinha mais um jogo pra ir. Porque, cara, se a gente não se complicasse lá, voltasse até com um empate ou ganhando de 1-0, era óbvio que a gente ia se classificar, então eu não corria esse risco. E tinha o fator botar gente pra jogar, pegar um timezinho pequeno, às vezes o gauchão é bom pra isso também. É legal pra tu ver algumas peças, fazer testes, sabe? E eu acho que esse jogo do Aragua é perfeito, sabe? É perfeito. Eu acabei de ver uma matéria de um time que teve um surto de Covid, não lembro qual time, que foi devastado pela Covid, e graças a isso os caras descobriram um monte de jovem talentoso, assim, alguns viraram titulares, sabe? Uma coisa meio no susto, né? O próprio Arthur do Grêmio foi um cara descoberto meio no susto, sabe? Tipo, o Grêmio tinha ganho a Copa do Brasil, daí na última rodada jogou com o time alternativo, acho que contra o Botafogo, não me lembro contra quem, acho que Botafogo, na última rodada do Brasileirão, colocou um time totalmente alternativo e o Arthur encheu os olhos de muita gente do Grêmio. Ele não era um cara que já vinha badalado da base e tal. Então, às vezes, tem jogos, tem ocasiões, tem oportunidades que revelam muita coisa, sabe? Eu acho que vai ser um jogo legal esse do Grêmio de ver uma gurizada aí, né? Uma turma aí que não tem ganho muitas chances, é um jogo importante, num torneio importante, né? Não é mero gauchão ou amistoso, não é uma sul-americana, tem um peso aí nesse jogo. O adversário é fraco, ou seja, dá pra ganhar com esse time. E também tem a questão do contexto, né? Não é,
vamos priorizar gauchão, a Sul-Americana. Não, eu não faria isso. Se tivesse uma final de Sul-Americana e uma final de gauchão em datas vizinhas, eu ia de time misto ou reserva pro Grenal. Ou, depende do calendário, do contexto como um todo, né? Talvez desse para ir com titular nos dois. Mas se eu fosse obrigado a poupar em algum deles, eu acho que eu pouparia no gauchão. Só que o contexto é uma Sul-Americana que o Grêmio está classificado já, virtualmente classificado, precisa de um empate em 2 jogos e se perder os dois ainda tem boa chance pelo saldo de gols de se classificar. Então eu acho que tudo é contexto, né? Um contexto que o Grêmio conseguiu construir ganhando as primeiras partidas que, cara, é isso aí, sabe? Nos coloca numa posição de descansar os jogadores principais para esse Grenal. É legal ganhar Grenal, é legal ganhar Gauchão, não é, meu Deus, fantástico, mas é bom dar um gás, dar uma confiança, uma motivação. Sempre é bom ganhar do Inter, né? Então, neste momento, o contexto é esse. O Grêmio já priorizou Gauchão a Libertadores até, né? Que era um outro contexto, era uma fase de grupos, um grupo fraco, o Grêmio estava encaminhado. Acho que no Paraguai o Grêmio foi de reservas, uma coisa assim. Então é isso, o Grêmio vem acertando, eu acho, ultimamente, via de regra, o Grêmio vem acertando. Agora sim, via de regra, né? É um elogio que eu faço à direção do Grêmio, claro, baseado na minha opinião, não é ciência exata, não tem certo e errado, mas neste caso específico eu acho que seria muito bizarro o Grêmio mandar, até mesmo só para viagem, não precisava nem entrar em campo, mas mandar para uma viagem desgastante como essa, jogadores que vão estar envolvidos até mentalmente, o cara cansa até mentalmente, né? Jogadores que vão estar envolvidos na final de domingo. O Grêmio fez muito bem então em poupar. E mais do que isso, eu acho que o Grêmio nos presenteou com um jogo bem interessante dessa quinta-feira contra o Aragua, onde a gente vai poder observar aí uma gurizada que quer mostrar serviço, até mesmo talvez alguns reservas não tão jovens, né? O Pinhares é um cara que está voltando de lesão. Então é isso, vai ser interessante, estou curioso para ver. Bela decisão do Grêmio, boa lista de relacionados. E agora vamos que vamos para esse joguinho de quinta, né? Um aperitivo para a final que se avizinha. Feito, falou, abraço.